Oi, gente. Eu, como prometi a vocês que eu ia contar a minha história, a história da minha vida e como foi que eu cheguei perto de Deus. Então, essa é a primeira parte que eu vou contar pra vocês. É uma história meio doida, assim. Eu já venho de uma família maluca. O meu avô, com a minha avó, teve 15 filhos. Minha avó morreu e encontrou outra mulher e fez mais 15 filhos. E esses 30 filhos que ele teve fizeram ainda muito mais filhos. Então a minha família é gigante, muito gigante. Então as pessoas chamavam meu avô de coveiro. Mas você chama meu avô, ele era militar e coveiro ele não enterra gente. Então só com 44 anos de idade foi que eu descobri o porquê ele se chamava coveiro. Porque eu encontrei um primo no Facebook, porque a minha prima postou a foto do meu avô e eu era muito apegada com o meu avô, porque eu só conheci o meu avô, que é o pai da minha mãe, e só conheci a minha avó, que era a mãe do meu pai. Então eu era muito apegada a todos os dois, era a coisa mais importante da minha vida, né? Porque a minha mãe, quando eu era criança, eu não era muito pegada dela, não, porque a bicha era popa, viu? A bicha não perdoava, não. Eu levei muito cacete dela, mas também eu mereci. Eu mereci. Olha, eu apanhei de tudo. Pneu, não pneu, câmera de ar, apanhei de mangueira, apanhei de cipó de goiaba, apanhei de uma planta que agora eu não lembro o nome dela, que é. Ela sai assim, rama no chão, a gente pode pular corda com ela, fazer tudo. Apanhei de cabo de vassoura, mas também eu sei que eu mereci. Porque hoje eu amo a minha mãe incondicionalmente, eu faço qualquer coisa por ela, assim, que eu puder, que ela precisar de mim. Eu não moro no Brasil, eu moro fora do Brasil já há 23, 24 anos, já perdi até a conta. Então, nessa crise de coronavírus, sempre que minha irmã me fala comigo, a minha irmã mais nova, da parte da minha mãe, que depois eu vou chegar lá no meu pai, então vocês vão entender melhor. Então, ela postou essa foto no Facebook, como eu não a conheço, e ela colocou o meu voinho. Aí eu peguei né, esse meu voinho, eu escrevi pra ela, eu disse, vem cá, teu voinho, quem é você? Porque ele é meu avô e eu não lhe conheço. Então, eu também não sabia que ele tinha mais 15 filhos, né? Eu sabia que ele tinha outros filhos, mas não 15. Então, ela me respondeu e disse: Não, eu sou filha de. Eu disse: Ah, então tá, então eu sou Rúbia, filha de. Falei o nome da minha mãe, então. Porque eu vou evitar de falar nomes aqui, eu não vou. Eu vou contar a história, mas sem falar nomes das pessoas, entendeu? Então a gente começou a ter um contato, mas ela não deu muita importância para mim porque ela não me escreve no Facebook, ela me escreveu um pouquinho, depois parou. Então através dela eu conheci outro primo meu, que eu falo sempre com ele, o Amado. Então, eu conversando com ele, a gente falou tal, e eu falei, rapaz, eu não entendo por que é que chamavam vovô, ou voinho, né, porque eu também chamava voinho, de coveiro. Ele trabalhou no cemitério e foi. Ele disse não. Foi porque ele teve 30 filhos. Aí eu. Eita, deu a gota. 30 filhos. Ele fez foi. Então por isso que chamam ele de coveiro. Então eu entendi, com 44 anos, que o meu avô era chamado de coveiro porque covou muito. E fez muitos filhos. Então, mas mesmo assim o meu amor continua com ele, mesmo que ele não esteja mais aqui com, conosco. E a minha avózinha também não está mais comigo, ou com a gente aqui, né? Mas eu tive uma infância muito agitada, assim. O meu pai é repórter aposentado. Então, ele, com a primeira
esposa dele, ele teve 7 filhos. Com a minha mãe, 4. E dessas 4 filhas, a primeira filha, com a minha mãe, ficou morando com a madrinha dela. A segunda filha, com a minha mãe, eles deram para minha tia e para minha avó. Mas eu era tão peste quando era pequena que quando eu chegava lá, que a minha mãe ia visitar no domingo, eu dizia, mas essa menina parece demais com a minha irmã mais velha. Não é que elas são irmãs, não. Não é aquela irmã minha, não. E minha tia pegava um ar, ficava indignada comigo, porque a minha tia e a minha avó eram aquelas crentes mesmo fechada, mesmo crente de pé junto, que não tinha nenhuma televisão em casa. Era só aqueles móveis que tinha aquelas vitrolas dentro. Então, quando eu chegava lá, minha tia não gostava que eu ficasse brincando com essa minha prima, que na verdade não era minha prima, era minha irmã. Mas eu sempre fui muito apegada com ela, muito apegada com essa minha irmã, até hoje. Então, às vezes eu escapava até da escola e ia visitar ela, porque depois ela também saiu da igreja, pirou, endoidou quando descobriu a verdade, porque também foi dita de modo errado. E eu sempre ia, escondido, depois da escola, ficar lá com ela um pouquinho. Então, a primeira mulher do meu pai, que teve 7 filhos, pois tem mais 2 ou 3 que tiveram mais 3 filhos com ele, que eu não entendo, eu acho que ele queria pegar o lugar do meu avô. Então, eu tenho um irmão ou irmãos que eu nunca vi, quer dizer, todos os irmãos que conhecemos, nunca vimos. Então, eu era muito esquentada, brigava com todos os vizinhos, eu era muito menino, assim, eu era uma menina, mas eu só brincava com o menino, eu não gostava de brincar de boneca, essas brincadeirinhas chatas de dar banho, de fazer comidinha, arrumar casa, a gente já vai fazer isso quando crescer. Já vai ficar praticando quando é criança, então eu não gostava dessas brincadeiras, não. Então, meu pai perdeu tudo. Ah, deixa eu falar pra vocês também uma coisa. O meu irmão, eu não sei se ele é o mais velho da família da primeira mulher do meu pai. O mais velho ele não é, mas é um dos últimos. Eu tenho 46, ele tem 49 ou é 48. Então, eu acho que meu pai estava com todas as duas ao mesmo tempo. E depois resolveu ficar com a minha mãe, que ainda está com ela até hoje e já fazem 50 anos juntos, casados. Então, tá certo. Então, meu pai vivia, por causa da sua profissão, só com pessoas importantes, como prefeitos, vereadores. E a gente tinha uma vida bastante razoável, né? Muito razoável. A gente tinha até motorista, porque meu pai não tem carteira de motorista, mas a nossa limusine era uma Brasília creme. Ai, meu Deus. Então, depois que nasceu a minha última irmã, com a minha mãe, que ela agora tem 36 anos, ali foi que começou a tragédia da minha vida. Que eu perdi o meu pai para minha irmã, porque eu era muito agarrada com meu pai. E eu não gostava da minha mãe, porque, como eu falei, ela batia. Eu não sei se era porque só foi eu que fiquei em casa e as outras não estavam com ela e ela descontava em mim, eu não conseguia entender. Mas, enfim, eu amo a minha mãe, faço qualquer coisa por ela. Agora, nesse tempo de coronavírus, sempre ajudo, faço sempre tudo aquilo que eu posso, trabalho muito aqui, porque eu não moro no Brasil já há uns 23 anos, eu acho assim, mais ou menos. Então, meu pai perdeu tudo. E a gente foi morar, a gente saiu de Boa Viagem, que é um lugar mais elegante, e fomos morar em Prazeres, em casa de aluguel. Aquelas casinhas que é uns corredorzinhos, aí tem uma casinha, 2, 3, tudo colado uma na outra. E eu não gostei dessa mudança. Então, meu pai tinha que comprar uma casa, porque a única coisa que sobrou não era muito. Então, a gente foi morar em um lugar chamado Nova Divinéia, que o lugar era feio. E uma vez
eu passei por esse lugar para ir à praia com as pessoas da onde a gente estava morando, né? Em Prazeres. Quando eu passei por esse lugar, eu olhei e disse: oxe, Deus me livre que eu nunca venho morar num lugar desse. Que lugar feio, a rua não tem chão, as águas correndo, os meninos tudo, aquelas barrigonas, o nariz tudo escorrendo. Eu disse: não, Deus o livre de eu vir morar num lugar desse. Então, o meu tio arrumou uma casa para o meu pai. E adivinhem onde foi esse lugar? Justamente ali onde eu disse que eu nunca ia morar ali. Então, quando a gente foi ver essa casa, eu pirei. Eu disse: eu não vou morar aqui não. Vocês vão ficar sozinhos, eu vou morar na rua, mas eu não vou morar nessa casa. A casa não tem nem chão. O banheiro, mal dá para sentar na bacia do banheiro, que era bem pequenininho, era à esquerda o lugar de tomar banho, a bacia do banheiro e a pia. Aí nem tinha porta, não tinha nada. Era horrível a casa, horrível. Atrás no quintal tinha uma fossa, com um cano lá pro lado de fora para respirar. Aí eu não aceitava não, de jeito nenhum. Eu queria ir pro juizado de menor, mas eu não queria morar naquele lugar. Era muito feio. Mas, nesse lugar, eu vivi os melhores momentos da minha vida e eu aprendi que as pessoas pobres são mais felizes, são mais bondosas e aprendemos muito com as pessoas pobres. Porque hoje em dia, só quem ajuda ao próximo são as pessoas pobres. Vocês podem ver que fazem vídeos de social para ver e as pessoas estão com fome, vai pedir comida, aquelas pessoas não dão, aí vão ali para um mendigo e o mendigo dá a comida, já que ele nem tem, mas dá. Então, nesse lugar que eu odiava, que eu odiei, foi o lugar mais que eu nunca vou me esquecer, e todas as pessoas que moram ali, todas aquelas crianças barrigudas que, que moravam ali, que hoje estão grande, eu não consigo esquecer elas. E algumas delas eu já encontrei no Facebook e eu fico muito feliz. Então eu vou deixa eu ver quanto está o vídeo aqui. 12 minutos e 27. Eu vou parar esse vídeo e vou começar a segunda parte do vídeo para vocês acompanhar capítulo por capítulo, tá bom? Então, até o vídeo número 2. Até daqui a pouco. Tchau.